Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar falando a respeito de Cristo conforme está revelado nos profetas. Vamos agora falar de Miqueias, no capítulo 6, a partir do versículo de número 13. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Então nós vemos que salvação é sermos perdoados dos nossos pecados e sermos livres do pecado, porque o pecado faz separação entre o ser humano e Deus. Então, quando Jesus, o Messias, vem e perdoa os pecados e nos livra dos pecados, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, anunciou João Batista. Quando ele faz isso, ele aproxima o mundo de Deus. O pecado que fazia separação é removido pelo sangue do Cordeiro e assim nós temos paz com Deus. Então Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, que vem então restaurar a humanidade perdida para a comunhão com Deus. Veio fazer a paz, veio religar também os gentios juntamente com os judeus, ligados a Deus, religados a Deus, através de Cristo. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás os teus bens, mas não livrarás, e aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Este texto está falando sobre os dias de Cristo, os dias do Messias. Jesus, quando tomava essa palavra, lia essa palavra, ele já tinha entendimento pelo Espírito Santo de que aquilo estaria acontecendo nos seus dias. O povo de Israel, que não terá alegria, será humilhado, vai passar por momentos de fraqueza, de vergonha. Então, os gentios vão tomar uma liderança junto com os judeus. Vão estar no lugar dos judeus, tanto que serão colocados 12 apóstolos. Claro que Judas, pecando, foi substituído e ficaram 12 apóstolos, como eram as 12 tribos de Israel. Então, havendo os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel, juntamente com os 12 apóstolos escolhidos pelo Messias, nós temos uma paz, nós temos um evangelho, uma boa notícia, de que todas as nações agora estão unidas através de Cristo, por meio de Cristo estão unidos no reino de Deus. Então vem o reino de Deus para toda a terra, para toda a carne, para toda a nação. Por isso que o evangelho será pregado para testemunho em todas as nações até os confins da terra. Todos serão alcançados, porque os judeus rejeitaram Cristo, o Messias. Então, convinha que ele sofresse, fosse rejeitado pelos judeus, por Israel, para que então essa palavra fosse enviada para o mundo todo. Agora, tanto para judeu, quanto para grego, quanto para homens e mulheres de todas as nações. Versículo de número 15. Tu semearás, mas não cegarás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás com azeite. E pisarás o mosto, mas não beberás vinho. Então, o vinho é o sinal da alegria. Jesus veio trazer a alegria, o vinho novo, a festa, a celebração para toda a humanidade, para o mundo inteiro. Os judeus estavam perdendo essa alegria, perdendo a unção, perdendo a força. Então, o judeu não vai mais fazer festa, a celebração vai passar para todo aquele que receber a Cristo, para todo aquele que for batizado com o Espírito Santo, para todo aquele a quem o Pai chamar, todo aquele que der ouvido à voz do Pai e chegar a Ele através de Cristo. Então haverá mesa, haverá carne, haverá azeite, haverá unção, festa, dança. No lugar de vestes de luto, de tristeza, haverão vestes de alegria, haverão roupas festivas, como as de José, coloridas, e vinho, uma mesa cheia de vinho.
Todos beberão vinho à vontade, porque é a maior festa, é a festa da salvação, é a festa do céu, é a festa da eternidade. É a festa, essa festa começa agora, continua no céu e não terá mais fim. Então é a festa da celebração. Jesus veio para trazer salvação, vida e festa, por onde ele passar até os dias de hoje. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu me alegro no Senhor, eu me alegro porque o Espírito de Deus vem habitar em mim e vem fazer esta festa, vem trazer essa alegria, que é sinal de salvação. Quem é mais do que vencedor, quem é salvo, se alegra e faz festa. E bebe o vinho novo, e bebe o vinho melhor, bebe o vinho que Jesus transformou a água em vinho, e lá na glória de Deus no céu haverá um banquete com vinho, e Jesus espera que todos nós possamos chegar para beber este vinho com ele. Porque se observam os estatutos de Onri e toda a obra da casa de Acabe, e andais nos conselhos deles, para que eu faça uma desolação, e dos seus habitantes um assobio. Assim trarei sobre vós o opróbrio do meu povo. Então, ao invés de darem ouvidos a Cristo, serem batizados com o Espírito Santo, sejam curados, louvem a Deus, se alegrem em Deus, celebrem, façam festa, eles estão nos estatutos de Onri e na obra da casa de Acabe, que é semelhante ali à obra de Jezabel, à obra da prostituição, à obra de se reinar sem Deus, sem a unção, sem o batismo com o Espírito Santo. São crentes, são pessoas carnais, que andam no conselho da carne, no conselho do poder, do reinado, lá da serpente, lá do Éden, que é o homem e a mulher terem o conhecimento do bem e do mal para reinarem sem Deus, para buscarem a distância de Deus, não andar no conselho de Deus, não andar na presença de Deus, não andar na alegria do Senhor, mas andarem nos seus próprios caminhos e alcançarem um governo que é um governo do mal, é o governo das trevas, é o governo sem Deus, sem o reino de Deus, é rejeitando o reino de Deus. É por isso que aqui o profeta fala que andais nos conselhos deles para que eu te faça uma desolação. Então Jesus sabe que vem esse tempo, que ele está vivendo nesse tempo. É como nós entendemos agora que vivemos esse tempo. Quando temos a revelação do Espírito Santo, do reino de Deus, da glória de Deus, do batismo com o Espírito Santo, da presença de Deus, nós sabemos que o diabo, que o inferno, que os anjos, os demônios estão querendo levar o homem para se distanciar de Deus e reinar sem Deus. O que na verdade o homem é enganado, ele pensa que é ele que vai reinar, mas são esses demônios, principados, potestades do mal, nas regiões celestiais, que querem conquistar os homens, as mulheres, para que eles possam tentar um reino sem Deus, tentar uma eternidade sem Deus, tornando-se assim inimigos de Deus. Ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Então ele está falando de um tempo de deserto espiritual, de frieza espiritual, em que o amor de muitos esfriará, e que vemos ali a destruição do templo de Jerusalém, o povo sendo disperso. Então tudo isso caindo sobre Israel. Você verá que Miqueias 7 será um capítulo citado claramente por Jesus, pelos apóstolos no Novo Testamento, falando sobre aqueles dias ali do Messias, em que o império das trevas, o diabo, ele assume uma guerra espiritual ainda mais frontal, mais direta, pela presença do Messias, pela presença do dom de Deus, da salvação de Deus. Então a ira do diabo aqui fica maior, por isso a alma está aflita, a alma está cansada, a alma está desejando a presença de Deus,
mas o povo de Israel não recebe. Ele acaba sendo vítima, acaba sofrendo juntamente com Cristo. Então ali a trevas, a solidão, a tristeza, terremoto, todos sentem que o mal está atuando de uma forma mais enfática naqueles dias. É por isso mesmo que Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão fazendo a vontade do mal, do diabo, do inferno, sem saber que estão sendo usados para isso. Por isso que são dias maus, são dias de trevas, como Jesus mesmo anunciou. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue, cada um caça a seu irmão com a rede. Então são dias maus, em que o mal está buscando prevalecer para que não deem ouvidos à voz de Deus, a palavra do Messias, a palavra de Cristo. Então os homens estão sendo atacados, por isso Jesus é traído, ele é vendido, ele é crucificado, ele é morto. Jesus mesmo diz: são os dias das trevas, é o tempo do mal, em que está se esforçando para tentar apagar a luz, para que Jesus seja morto, crucificado. Então convinha, era necessário que isso acontecesse, justamente para que o povo de Israel tomasse esse partido. Vamos votar no mal, vamos votar nas trevas, vamos pedir que soltem Barrabás, vamos crucificar a Cristo. Então dão ouvido ao mal. É por isso que, de todas as formas, dentro da justiça de Deus, os gentios agora têm o direito de assumir o lugar que era dos judeus. Porque nesses dias maus, os judeus deram ouvido ao mal, seguiram ao mal e rejeitaram o Messias. Todo aquele que o rejeitasse, havia já a palavra de Moisés, que iria morrer. Então, espiritualmente, na direção do reino de Deus aqui na terra, os judeus perderam essa posição, passando para os gentios, da liderança. Mas os judeus também são chamados ao arrependimento, à conversão, à cura e à salvação. É o que nós vamos continuar vendo aqui em Miqueias capítulo 7. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. Então aqui está falando de um acordo entre o príncipe que governa, o executivo, juntamente com o juiz, e o juiz julga pela recompensa. Então o executivo comprou o juiz, as suas mãos fazem diligentemente o mal, porque assim demanda o príncipe. O príncipe tem a administração, tem o capital, tem o dinheiro, tem a verba. Então, o juiz é comprado e o grande fala da corrupção da sua alma. E eles abertamente, está claro aqui para este momento, que Jesus mesmo, ele foi vendido, ele foi crucificado, e iam lá os chefes do governo para que não dessem nenhum tipo de perdão para ele, que ele fosse morto, que ele merecia, ele tinha que morrer, tinha que ser crucificado, não podia haver nenhum tipo de absolvição, não podia apresentar nenhum argumento, não deixava que apresentasse um argumento a favor de Jesus, mas todos, tanto o príncipe quanto o juiz, falavam da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal, e um comprando o outro, um ajudando o outro para que o mal prevaleça. Isso já estava anunciado aqui em Miqueias, o profeta, falando: é necessário que o Messias seja rejeitado por Israel dessa forma, que fique claro que eles perderam, que eles abriram mão de um direito de escolha, de liderança da obra de Deus na terra. Hoje, quando eu estou aqui falando, o Espírito de Deus está aqui comigo, é um sinal desse derramar do Espírito Santo sobre os gentios, sobre toda a terra. Ele está aqui. Poderia estar lá em Jerusalém, poderia estar na vida de um judeu, mas não está, porque agora foi aberta a porta para que os gentios possam se unir a toda essa palavra profética, essa palavra de Gênesis, essa palavra da lei, da Torá, todas as promessas de Deus feitas a Abraão. O melhor deles
é como um espinho. O mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Então o povo de Israel tem essa palavra e Jesus trabalha, Jesus menciona esse texto. Jesus ensina a partir desse contexto profético, de que ele será rejeitado, os judeus vão perder essa oportunidade, eles teriam que ter dado ouvidos ao profeta anunciado por Moisés. Ele está dizendo: eu sou este anunciado por Moisés, eu sou Cristo. Eu vou ensinar tudo a todos. Todos serão batizados com o Espírito Santo, terão dons, sabedoria, entendimento, vão saber qual a vontade de Deus, vão ter poder para praticar. Mas eles não quiseram isso, recusaram, rejeitaram. Então passa-se para o mundo, para as nações, para todo aquele que Deus chamar de qualquer nação, de todas as nações. E o povo de Israel vai ficar em confusão, em conflito de entendimento sobre o valor lá do chamado de Abraão, da bênção, das promessas feitas aos pais. E Jesus está dizendo: vocês, como seus pais rejeitaram, os profetas rejeitaram o Cristo, vai passar essa liderança para os gentios. Mas vocês continuam sendo chamados só ao arrependimento, à conversão, a aceitar a Cristo. E praticar o bem, a justiça, o amor, a verdade. Porque eles estão sendo rejeitados pelas obras, porque crucificaram a Jesus, porque rejeitaram a Jesus, porque estavam agindo de uma forma contrária à palavra de Deus. E a salvação está na fé, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa fé vai levar a um propósito de conhecer a Deus, de agradar a Deus, de obedecer a Deus, e você vai receber essa condição de conhecer a Deus, obedecer a Deus, praticar a palavra de Deus, pelo batismo com o Espírito Santo. É nesse momento que Cristo está nos ensinando tudo sobre Deus, sobre a palavra de Deus, porque o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo que Jesus ensinou. O Espírito Santo fala através de nós, o Espírito Santo nos dá a interpretação correta da palavra de Deus. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Jesus citou este texto claramente, todas as letras, falando sobre esses dias. O profeta anunciou essa confusão em Israel, entre os judeus. Esse espírito de traição, de engano, é esse espírito que vai estar atuando nesses dias do Messias em Israel, para que Israel pudesse rejeitar o Messias. Então convinha, era importante, seria acontecer, estava já nas Escrituras. Esses dias de mentira, de engano, em que o filho vai desprezar o pai, e se alguém despreza o próprio pai, ele não tem mais limite, não tem mais ninguém que ele vai deixar de desprezar. Se a filha se levanta contra sua mãe, ela vai, no seu íntimo, na sua consciência, ser capaz de se levantar contra qualquer outra pessoa do mundo. A maldade, a iniquidade alcançou o topo, o limite. É o filho que despreza o pai, é a filha que se levanta contra sua mãe. Agora, com o conhecido, com o vizinho, com a vizinha, o que eles não irão fazer? Eles vão fazer todo tipo de maldade. Então vão vender a Cristo, vão crucificá-lo, vão zombar dele, vão fazer o mal contra todo mundo. Porque eles são capazes de fazer isso contra o próprio pai, contra a própria mãe. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Realmente é o sinal, é o marco que Jesus disse, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E quando o amor esfria, esfria a obra, esfria a obediência a Deus. Porque Deus é amor, quem ama é nascido de Deus. Quem ama conhece a Deus. Quem ama é de Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Então ainda não tem a salvação. Não é batizado com o Espírito Santo. Não tem a direção do Espírito para amar, para receber o poder, para aprender a amar e para ensinar. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei
no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Cristo tomava essa palavra para ele mesmo, como o salmista, em muitos textos, tinha já a revelação do Espírito Santo sobre as palavras de Cristo, e ele simplesmente as repetia, porque o profeta tinha falado sobre ele dizer essas palavras. E aqui é o Cristo na cruz, é Cristo sendo humilhado e olhando para o Senhor. Então, olhar somente a Ti, Senhor, esperar em Deus, no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Então é nessa certeza que Cristo foi fiel até a morte de cruz, de que Deus o ouvirá, de que é o Deus da sua salvação, ele vai olhar para o Senhor. E nessa fé, indo até a morte de cruz, nessa fidelidade, fé como obediência, fidelidade a Deus, ele vai até o fim, vai até a morte de cruz, é fiel, e Deus cumpre essa promessa. Então convinha que ele sofresse, que ele fosse crucificado, que ele morresse, para que ele pudesse ressuscitar e receber a glória de Deus, entrar na glória de Deus. O meu Deus me ouvirá. E que Deus também te ouça, que Deus também te abençoe e Deus te guarde hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.